Então, nós vamos hoje diretamente para o nosso terceiro propósito, porque hoje o dia é pouco, não vou fazer revisão. Vocês vão ter que entender que essa virose está braba, mais de uma semana. Essa é daquela boa, é a gripe aviária. O terceiro propósito é edificar e ensinar. Edificar. Ensinar é porque é o seguinte, quando o pastor Davi decidiu traduzir os 5 propósitos com letras S, ele escolheu para esse terceiro propósito a palavra ensinar, no sentido da igreja, né? Mas conversando com ele, eu disse, pastor, isso não está combinando muito para a nossa vida, né? Para a igreja combina bem, mas para a nossa vida, então eu decidi mudar para edificar. Mas o Rick Warren não usa nenhum desses dois, ele usa discipulado, parecer com Jesus, entendeu? É isso que ele usa, o discipulado, de ser discípulo de Jesus. Na verdade, o nome disso é crescimento. Claro que o ensinar é o que faz crescer, né? Então, é crescimento espiritual. O propósito de Deus é que nós sejamos edificados, que nós sejamos ensinados, que nós sejamos discípulos de Jesus. O pastor Ranulfo, que está nos visitando, está aqui ele, pastor Ranulfo? Já chegou? Já chegou? Mas está passeando, né? Tem um pastor de Brasília que viu a nossa igreja. Primeiro ele passou aqui numa viagem que ele fez. Ele achou muito bonito aqui, disse, deixa eu ver na internet. Ele começou a pesquisar, ver as mensagens, as programações, o crescimento dessa igreja que chama atenção. E ele decidiu vir para Manaus, comprou a passagem, pegou uma promoção da TAM, comprou a passagem, veio embora. Pastor, me ajude aí. Eu preciso saber o que vocês estão fazendo para essa igreja crescer, porque eu estou há 10 anos no ministério e a minha igreja tem 100 pessoas. Então ele tem, desde quinta-feira, aprendido aqui, visto em loco. E eu falei para ele, olha, aqui não é só um segredo não, tem vários segredos. Eu falei, eu estou falando essa semana todinha, os vários segredos dessa igreja. Mas um dos segredos é justamente o discipulado. Aqui não é clube. Aqui é organismo vivo, onde você participa, onde você é discípulo de Jesus. E isso te dá uma outra dimensão, uma outra responsabilidade. E tem mais. Ainda falei para o pastor Ranulfo, e eu ainda falo isso aqui, pastor Ranulfo. Se não quiser, por favor, tem muita igreja que você vai entrar, não vão se preocupar contigo. Você não precisa estar se chateando com a gente. Você não precisa estar se chateando, nem deixar a gente se chatear. Nós precisamos de pessoas que realmente queiram ser comprometidas com o reino de Deus. Se você não quer, espoca daqui, entendeu? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Esse é o terceiro propósito. Essa edificação, esse se parecer com Jesus, tem vários nomes, tá? Enquanto o primeiro é adorar, engrandecer a Deus, o segundo é enturmar, é a comunhão. O terceiro propósito é um crescimento individual. É um crescimento, Deus quer que você cresça, Deus quer que você se pareça com Jesus. Isso está muito claro em Romanos 8, 29. Leia comigo.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Está todo mundo com virose comigo, né? A gente faz um coro. Bora combinar com tossir junto. Já bota tossir. Beleza, agora daqui a pouco a gente tosse de novo. O que significa isso, pastor? Significa que eu vou traduzir aqui isso para você, se você não entendeu. Significa que Deus planejou, isso até assusta um pouco. Deus planejou que nós devemos ser parecidos com Jesus. Isso não depende da sua vontade, não depende dos seus planos. Se você for filho de Deus, Deus vai querer que você se pareça com Jesus Cristo. E Ele combinou tudo, Ele planejou tudo para que isso aconteça. Até você cair aqui nessa igreja, faz parte do plano que Ele tinha para a sua vida. Faz parte do plano que Ele queria que você crescesse. Deus sempre quis que nós nos parecêssemos com Jesus. Inclusive a Bíblia diz que Deus nos criou à semelhança dele. Quando ele fala façamos, e ali já tinha Jesus, viu? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só as semelhanças que nós temos com Deus. Nós somos imortais. Você é imortal, você é o Matrix. Você é imortal, você não morre não, mano. Se eu te engasgar aqui, em 2 segundos tu já está... Entendeu? Tu não precisa, não piscar de olho, tu não vai apagar nunca não. Essa tua consciência vai estar sempre existindo, tá? Você é inteligente. Você é inteligente, sabia? Você sabe quais são as 2 coisas mais difíceis para o ser humano, mais difíceis do cérebro? Você sabe quais são? Andar e falar. Se você anda e fala, você é mais inteligente que qualquer outra coisa, entendeu? São as 2 coisas mais difíceis que o cérebro age. E mesmo assim, porque foi Deus que te fez assim. Você é super inteligente, apesar de você se achar burro às vezes. Nós temos relacionamentos, nós não gostamos de ficar só. Nós temos consciência do certo e do errado. Tá? O problema é que essa imagem que Deus nos criou foi distorcida pelo pecado. O pecado nos afasta de Deus. Eu não sei onde você estava quando você não tinha Deus. Alguns tiveram a sorte, não sorte, né? Essa palavra não existe para o cristão, mas a alegria, vamos dizer assim, de já nascer no Evangelho. Eu não tive. Eu me converti com 17 para 18 anos. Eu não sei antes disso, mas eu tenho uma certeza que a sua imagem não se parecia nada com Jesus. Não é verdade? Tem uns de vocês que eram matadores. Entendeu? Essa pessoa do seu lado não tem cara de matador? Né? A gente com medo agora, ó. Nós éramos arrogantes. Nós éramos chatos. Alguns continuam chatos. Mas Jesus veio. Jesus veio justamente para resgatar essa imagem, entendeu? Volta um slide aí. Sabe como é que se parece a imagem de Deus? É Jesus Cristo. Deus quer que você
cresça espiritualmente e se torne semelhante a Jesus Cristo. Tá? Não, você não vai perder a sua individualidade. Deus te fez individual. Você ainda vai ser você. Mas agora o seu direcionamento de vida vai ter que ter as coisas que Jesus faria. Entendeu? Vou explicar isso melhor. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Ele é a palavra. Ele é o verbo, Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina como ser como Jesus. Entendeu? Eu vou falar daqui a pouco, a gente tem que perguntar o que Jesus faria em meus passos. Tem até uma música que diz isso, né? O pessoal mais velho lembra. O que faria Jesus em meus passos? O que faria Jesus em meu lugar? O que faria Jesus? Não tem essa tossida no final, não. Então, aqui Jesus nos ensina as bem-aventuranças de Mateus, as listas de Paulo, as listas de Pedro. Tudo ali nos ensina exatamente como ser que nem Jesus. E você tem que buscar isso. Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos nosso caráter para o céu. Nós já falamos isso nas semanas que antecederam. A vida é uma preparação. A vida é um ensaio geral para a apresentação final. Isso muda a nossa perspectiva de vida. Sabe por quê, gente? As coisas passam muito rápido. E se você não se preparar agora, jovem, falar para o jovem, esse é o momento de você preparar o que você vai ser no céu. Você que já está mais velho, você diz assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Um senhor de 90 anos de idade entrou na faculdade de medicina. E perguntaram dele, por quê? Ele disse, tem que ser agora. Essa é a hora. Então, você tem que aproveitar o tempo que tem para... E se Deus te chamou, ou se Deus abriu seus olhos só agora, porque tem uns de vocês que já estão aí nesse caminho, mas não cresceram. Mas se Deus te chamou agora, ainda dá tempo do que você fizer refletir na eternidade. Então a sua vida, a sua tarefa é... Sabe por quê, gente? A Bíblia diz que Deus vai nos dar novos corpos. Nem o nosso corpo nós não vamos levar daqui. Sabe o que nós vamos levar? Aquilo que foi construído na nossa vida. O nosso caráter, as nossas decisões. Já pensou se a gente chegar no céu e tiver uma surpresa? Nós vamos ser lá conforme o nosso desenvolvimento espiritual. Então você que é criança espiritual vai ser criancinha lá. Entendeu? E eu não sei se cresce não. Tá? Você, a Bíblia diz, você que é mais dedicado a Deus, mais espiritual, você vai governar lá. Entendeu? Então tem diferença sim. E agora é agora. De você construir esse caráter, de você se parecer com Jesus, porque é isso que vai no final. É isso que vai no final valer a pena. E quem nos muda? O Espírito Santo. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Presta atenção. Se você não tem o Espírito Santo, se você ainda não é um salvo, você não é verdadeiramente filho de Deus,
Nunca você vai se parecer com Jesus. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, esse Espírito, ele vai te empurrar, ele vai te direcionar para o caminho certo. É por isso que você vem para essa igreja. E por que você veio hoje? Porque o Espírito Santo diz, eu tenho que aprender, eu tenho que me dedicar mais. Poxa, e cada mensagem você vai tendo aquela batida do Espírito Santo. Ele está te direcionando para crescer. Por isso que a Bíblia nos ensina muito, não apaguem o Espírito. Nós podemos pecar tanto, fazer tanta coisa errada, e nos distrairmos tanto que o Espírito Santo fica um pouco de lado. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso, essa dedicação às coisas espirituais, essa dedicação ao ministério, ao serviço, a palavra de Deus, entendeu? Você aproveitar as oportunidades para ficar perto de Deus. Essa semana foi fantástico. Olha, minha primeira semana de leitura, eu já li Gênesis quase todo. Acho que eu vou fazer 2 vezes isso aqui, até dia 31 de novembro. E foi momentos fantásticos com Deus, e Deus vai direcionando você, através do Espírito Santo. E como é que se chama esse processo? O processo se chama santificação. É o nome do processo para nos tornarmos parecidos com Jesus. A Bíblia chama isso de santificação. Poderia ser o tema do nosso propósito. Deus quer que você seja santo. Sejam santos. Não é o time santos. É ser santo como Deus é. Mas é possível. Se Ele manda ser, você tem que começar agora. O processo de santificação, tem muita gente que diz assim, o que é ser santo, né? Ser santo é ser separado. Sim, também. Mas ser santo é ser mais parecido com Deus e menos parecido com o mundo. Ser santo é pensar mais nas coisas de Deus do que nas coisas do mundo. Ser santo é escolher as coisas de Deus em vez das coisas do mundo. E isso é um processo lento, gradual, que quando você aceita Jesus, você começa esse processo. O processo, eu comparo a uma escada para o céu. E alguns de vocês estão no início da escada. Vocês começaram agora. Outros já estão lá no meio, outros já estão um pouco mais em cima. E nós estamos subindo, mais para perto de Deus, tomando decisões. E às vezes, a gente faz uma burrada, cai da escada lá embaixo, tem que começar tudo de novo. E a gente está tentando crescer, se parecer mais com Jesus. E isso não é uma boa notícia não, eu acho, para a nossa carne. Não é uma boa notícia para a sua natureza humana, não. Sabe por quê? Porque esse processo vai envolver muita lágrima, vai envolver sofrimento, vai ter que ter decisões. Eu vejo às vezes jovens. Essa semana mesmo eu recebi uma notícia. Uma jovem, ela começou a esfriar. A gente já percebeu que ela não estava mais vindo, parou de vir no grupo de amizade. Essa semana, relacionamento sério. Com quem? Sei lá.
E a gente percebe assim que tem gente que se atrasa muito. E se for filho de Deus, vai se atrasar mais ainda. E vai perder tempo. E daqui a 2 anos, essa jovem vem toda quebrada. Algumas vezes vem grávida. Algumas vezes vem esmurrada. E aí recomeça de novo. Entendeu? Então, uma decisão que eu tomei na minha vida. Entendeu? Eu tomei essa decisão na minha vida muito jovem. Eu digo, eu não quero perder tempo com Deus. Eu quero ganhar todo o meu tempo possível. Então já tive a oportunidade de mulher bonita, que a gente percebe que de repente a gente pode se interessar. Mano, eu fujo dali. Eu não fico perto dela. Entendeu? Porque eu não quero perder tempo. Eu não quero. São decisões que têm que ser tomadas e muitas vezes são decisões difíceis. Decisão de não roubar, decisão de não enrolar no trabalho, decisões. E isso é muito ruim para a natureza humana, mas é maravilhoso para a sua vida espiritual. Esse processo de santificação é um processo que tem a ação sua também, não é só de Deus. Você precisa cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Você precisa fazer a sua parte. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse, tirem a pedra. Qual é o mais fácil? Ressuscitar um morto ou tirar uma pedra? Eu acho que é tirar uma pedra. Jesus podia ter feito um milagre assim, né? Ele pegava o fogo da mão dele, tipo Jaspion. Jaspion, nem sei se o Jaspion fazia isso. Aí a pedra se espocava todinha, explodia e vinha Lázaro voando de lá, né? Mas olha o que Jesus fez. Primeiro, ele disse, tirem a pedra. Aquilo que o homem tem que fazer, Deus não faz. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você não, é você que tem que fazer. Ele só faz aquilo que precisa fazer. Outra coisa, Lázaro teve que sair de lá. Lázaro teve que se mexer. Ele não veio voando não. Ainda foi uma escolha de Lázaro. Lázaro podia ter acordado. Ai, não quero viver de novo não. Entendeu? Mas ele saiu. Você precisa fazer a sua parte. O povo estava com a arca, Josué levando o povo para atravessar o Jordão. E Deus disse, marche. Mas o Jordão estava lá, na cheia. Ele transborda as margens, fica o verdadeiro abismo. E o povo tinha que atravessar o Jordão. E Deus disse, diga ao povo que marche. Eles deram o primeiro passo, ainda tinha água. Mas eles confiaram e entraram no rio. E aí aconteceu o milagre. O problema é que o seu milagre não chega. É porque você não confia, você não dá o primeiro passo, você não realmente não vai acontecer. Você simplesmente está que nem os judeus que diziam assim, mostra-nos o sinal que nós vamos acreditar em ti. Deus nunca vai te mostrar, Jesus não mostrou o sinal para eles, e Deus não vai mostrar para você também. Ele só mostra o sinal para aqueles que já deram o primeiro passo, para aqueles que já fizeram alguma coisa, para aqueles que já se entregaram e se esforçam por isso.
E tem mais, você tem que fazer antes de sentir. Viu o que eu falei? Você tem que fazer antes de sentir. Talvez você não sinta tudo. O grande problema das igrejas pentecostais, e já teve gente que falou comigo, pastor, pare de falar das igrejas pentecostais. Que Deus me perdoe. Tem irmãos lá, tem em todas as igrejas, até na católica nós temos irmãos salvos. Entendeu? Nós temos na Universal. Como aqui nós temos gente que vai para o inferno. Na igreja que salva. Mas o problema é que eles estão acostumando as pessoas a sentirem. Tem que sentir, um bom culto é aquele que eu sinto a ação do Espírito. Não espere sentir. Sabe por quê? Porque sentimento pode vir do diabo. Pode ser arma do diabo. Deus não disse para você sentir, Deus disse para você fazer. Então não precisa você sentir. Não precisa você entender tudo. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou há 20 e poucos anos na igreja. Eu estou mais de 10 anos no ministério. E a cada dia Deus me ensina algumas coisas. Deus me ensina algumas coisas. Eu olho assim para trás. Diz, poxa, quanto tempo eu não entendi isso? Quanto tempo eu não reconheci isso? E Deus vai me ensinando, vai me mostrando certas coisas. Entendeu? E isso faz parte do processo de Deus. A gente vai crescendo. E você tem que fazer a sua parte. A Bíblia fala que o crescimento espiritual é como uma semente. Semente, ela precisa ser plantada. A semente, ela precisa ser regada, adubada, senão ela não vai nascer. A Bíblia diz que o sistema de crescimento é uma edificação. É um prédio. E prédio tem que ser construído. Você tem que construir a sua vida espiritual. Você tem que construir o seu conhecimento. Por isso que quanto mais versículo você souber decorado, quanto mais ensino você tiver, mais você vai ser grande. A Bíblia compara o crescimento a uma criança. Criança, ela só cresce se ela tiver alimento e exercício. Faz parte do processo natural crescer, mas eu posso matar uma criança se eu não der alimento para ela. Deus disse para você, você tem que crescer, você tem que se parecer com meu filho Jesus. O problema é que se você não fizer a sua parte, se você não der alimento, se você não cuidar, se você não regar, se você não desenvolver, se você não construir isso na sua vida, não vai sair. Ou vai sair uma tapera. Sabe o que é uma tapera? Nem eu sei. A Bíblia diz que tem que ter esforço seu. Várias vezes ela diz, esforcemo-nos. Ela fala no Novo Testamento 8 vezes. Esforce-se. Qual é que tem sido o seu esforço? Essa semana, para me cumprir minha leitura, eu tive que me esforçar, eu tive que desligar mais a televisão. Graças a Deus, Deus está me livrando desse desejo. Eu não tenho mais desejo de assistir TV. Filme, essas coisas, não tenho mais desejo nenhum. Graças a Deus. Amém, glória, aleluia. Mas tem que ter esforço.
Olha, a Bíblia diz, tem muita gente que, tem muito batista, bandido, que diz assim: já sou salvo, vou para o céu. Palmas para ele, isso é verdade. O problema é que Deus diz: você foi salvo, inclusive lá no versículo chave da fé, né? Efésios 2, 8, 9. Você feito mediante a fé, não por obras, mas diz lá: vocês foram criados para as boas obras. A fé, ela puxa esse negócio, mas tem que ter as obras, tem que ter. Tiago diz: sem fé, sem obra, a sua fé é morta. Então, para salvação, sim, você só precisa da fé. Mas para provar a sua salvação, para provar que você é filho de Deus, realmente você tem que ter as obras. Se uma pessoa morrer logo depois de aceitar Jesus sem obra nenhuma, como o ladrão da cruz, tudo bem, vai para o céu. Mas você que aceitou Jesus já tem 5 anos, Jesus quer ver o que você fez. E o nome disso é esforço. Tem que fazer sim alguma coisa. Nós temos que trabalhar. Nós temos que nos esforçar. E isso é um processo que não tem atalho. Olha essa próxima tela aí. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Não é no encontro tremendo. Eu conheci um cara que se converteu numa semana. Na mesma semana foi para o encontro. Rapaz, o cara voltou bam espiritual. Sabia não sei quantos versículos, disse que estava na presença de Deus, nas brasas do trono. O problema é que 1 mês depois ele estava em adultério. Não vai ser no acampamento. Não vai ser no piscar de olhos. Alguém me perguntou: pastor, como é que eu vou ser espiritual? Pastor, como é que eu vou ser líder? E eu falei para ele: é o seguinte, você vai continuar vivendo a sua vida aí, se dedicando. E alguém, não você, alguém vai olhar para você e vai dizer: cara, tu é espiritual. Cara, tu pode ser líder. Não adianta você dizer: eu quero ser líder, eu quero ser líder, eu quero ser espiritual, eu quero, então faça por onde? Alguém vai dizer para você. Foi assim que aconteceu comigo, eu já contei essa história. Eu vou contar porque tem muita gente que nunca ouviu. Uma vez eu estava sentado aí onde você está. O pastor Davi estava chegando na igreja. E eu, pecador que só, né? Maus pensamentos. Às vezes, você é assim também, né? Na mensagem, o pastor pregando aqui, você está pensando na mulher pelada. Você está pensando no jogo de hoje. Entendeu? Você está pensando na carne que está cheirando. Né? Aí o pastor Davi... Aí uma criança começa a correr no auditório. Não era aqui não, era lá naquela outra igreja. Aí ninguém pegava a criança, né? Aí o pastor Davi diz assim: não tem um homem espiritual aqui, né? Nessa igreja para pegar essa criança, não? Leandro, tu é espiritual, pega essa criança. Aí eu fui pegar a criança assim: eu sou espiritual, cara, eu sou espiritual. Entendeu? Alguém vai dizer para você. Se ainda não disseram, porque ainda está faltando você caminhar mais um pouco. Entendeu? Liderança vão te chamar. E se ainda não te chamaram, é porque você ainda não está pronto. Um fruto, todo mundo sabe.
Às vezes a gente pega uma manga ruim que só, ou uma goiaba. Por quê ruim? Porque foi tirado antes do tempo. A fruta realmente lá que está madurinha, aquela é a mais gostosa. Entendeu? Essa é a fruta gostosa. E Deus se preocupa com isso. Deus não se preocupa em que todos cheguem logo à maturidade muito rápido. Ele conhece o ser humano. É por isso que numa igreja sadia é como uma família. Na família tem o adulto, né? Tem algumas famílias têm o vovô, né? Vovó, que já viveram bastante. Tem o jovem, bestado, né? Tem a criança, tchonga, né? Normal. Ainda tem a bebezinha que faz cocô na calça. Essa semana, na nossa formatura, que você não veio, só de olho quem não veio na minha formatura. Uma moça estava levando a criancinha para fazer xixi. Aí ela estava limpando o assento. Quando ela estava limpando o assento, só viu a água. Aí a menina disse: mamãe vai me brigar. Criança não espera. Criança faz xixi na calça. Criança é criança. Então, dentro da igreja tem todo esse pessoal. Isso a Bíblia chama de uma igreja sadia. Entendeu? Mas Ele quer que essa criança cresça um dia. E essa criança, futuramente, já vai ter outros filhos para ter outras crianças também. Você está me entendendo, né? O que eu estou falando, né? Então, é um processo gradual, é um processo lento. Você aprende lentamente. Eu aprendo lentamente. Não dá, às vezes eu fico frustrado porque eu leio um livro qualquer. Eu queria aprender esse livro todinho, mas para me aprender um livro mesmo, eu tenho que ler umas 3 vezes o livro. Aí eu digo, agora eu sei o que esse livro fala. Na primeira vez nem adianta. Eu não consigo entender um livro na primeira vez todo. Entendeu? Tanto que esse livro, essa é a 3ª vez que eu estou lendo esse livro, agora ele está fazendo mais efeito para mim do que nas 2 vezes que eu li. Esse é o processo de Deus. Por isso você não pode faltar culto, por isso você não pode faltar o CENIB, por isso você não pode parar de ler sua Bíblia. E você não pode dizer, no dia que você disser, eu já fiz essa matéria. No dia que você dizer, eu não vou assistir essa mensagem, que eu já ouvi essa mensagem, o pastor está repetindo, já ouvi 5 anos atrás. Eu vou te dar um murro na tua cara. Porque, primeiro, que os seus pastores não dão a mesma mensagem. Entendeu? Segundo, você já é muito, muito sábio, né? Para já saber tudo. Logo vi. A gente aprende lentamente. E nós temos muito para desaprender. Muito para desaprender. Alguns de vocês têm vícios. Alguns de vocês têm cacuetes. Como é? Cacuete. Né? Tem hábitos ruins. Tem uns de vocês que são ranzinza. Tem outros que são iracundo. Sabe o que é iracundo? Se não é, vai olhar no dicionário. Se não sou... Os 3 deveres, pode passar aí, os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Abra sua Bíblia para Efésios capítulo 4. Você está anotando a mensagem? A pessoa do seu lado não está anotando a mensagem? Diga assim para ela, olha, você deveria estar anotando essa mensagem. Você é tão inteligente assim, é que você aprende por osmose?
Ai! Ainda bem que eu não vi quem não está anotando. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Vamos ler. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui nós vemos os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Sem isso não dá para se parecer com Jesus. O primeiro, abandonar nossa antiga maneira de agir. Diz aqui, ó. Despir-se do velho homem. O que é o velho homem? A Bíblia dá muitas listas. Tem os frutos da carne, olha só. Idolatria, embriaguez. Algumas pessoas perguntam de mim, pastor, a gente pode tomar uma pinga de vez em quando? Tomar um cervejinho? A Bíblia diz para você não se embriagar com bebida forte. O nome disso é cerveja, uísque. Entendeu? E nem vinho. Ira. Discussão. Fofoca. Olha, você tem que ter cuidado. Já começou uma nova onda de fofoca aqui nessa igreja, viu? Você tem que saber cortar fofoqueiro. Sempre vai ter os fofoqueiros. Você tem que saber cortar. A Bíblia diz que aquilo que você era, você não pode ser mais. Você tem que mudar, você tem que ser diferente. Diga para a pessoa do seu lado um defeito que você tinha antes de se tornar cristão. Diga aí para a pessoa do seu lado um defeito que você tinha. Ok. Espero que você já tenha abandonado isso aí. E tem muita coisa ainda, né? Pela frente. A Bíblia diz para você abandonar isso aí. Se despir. Não é fácil, não. Hoje eu acordei nas bombas. Parece um filme. Eu acordei, o velho homem disse, dorme de novo. Aí eu me levantei, o velho homem me puxou de novo para a cama. Entendeu? Mas eu disse, tu vai ficar aí, seu safado. Entendeu? Aí eu abri o zíper, deixei o velho homem lá e fui-me embora tomar banho. Devemos mudar a nossa forma de pensar. Segunda coisa. A Bíblia diz, a serem renovados no modo de pensar. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós devemos transformar a nossa mente. Esse verbo transformar é o mesmo da metamorfose, que transforma uma lagarta numa linda borboleta. Deus quer que você seja transformado, que você mude o seu jeito de pensar. E olha, no reino de Deus, você não pode dizer essa frase aqui, ó, a frase Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, você sempre assim, Gabriela.
Você não pode dizer isso, não. Você tem que se envergonhar, ficar triste. Quando eu sei dos meus defeitos, eu me conheço, já me conheço muito bem. Entendeu? E eu me envergonho com meus defeitos. Eu fico triste quando eu deixo uma pessoa falando sozinho, vamos embora. Eu tenho esse defeito, me desculpa se um dia eu fizesse com você. Entendeu? E eu fico triste com esse defeito. Eu não quero, e eu não vou dizer você sempre assim, não, eu vou mudar, eu quero mudar. Você se ira fácil, você tem que mudar. Você tem que ir se aproximando do caráter de Jesus mais e mais. É a terceira coisa. Precisamos adquirir o caráter de Cristo. É o novo homem. Revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. E o que é caráter? Porque caráter é uma palavra assim um pouco, né? O que é o caráter? Caráter é a soma dos seus hábitos. Aquilo que você é realmente. É aquilo que você é quando apaga a luz. É aquilo que você é sozinho. Só você e Deus. E você pensa que está sozinho. Isso é caráter. Caráter é você. E a Bíblia diz que você tem que se parecer com Jesus. Se parecer com Jesus. E tem mais. Deus vai usar o que for preciso para você se parecer com Jesus. Se for preciso, Ele usa só uma lixa fina. Ou então, uma talhadeira. E se a talhadeira não der jeito em você, vai vir uma marreta. Daquela de 10 quilos, 5 quilos. E se a marreta não der jeito, vai vir uma britadeira. Mas você vai se parecer com Jesus, queira ou não queira. Nem que Ele quebre a sua perna. Mas você vai se parecer com Jesus. Deus está muito mais interessado em que você é do que no que você faz. Deus está muito mais interessado no que você é do que no que você faz. Quem é você? Quem é você? Porque é o seguinte, não adianta você ser o bam da música. Eu estava falando para o pastor Ranulfo. Nossa igreja, o cara para tocar aqui precisa ter decorado os versículos. A gente não tem a melhor música diante do trono. Entendeu? Poderíamos ter, com certeza. Se a gente quisesse, a gente teria aqui o melhor equipamento, os melhores cantores. A gente contratava o diante do trono, se fosse preciso. Passei aqui dessa igreja. Eu ainda ia lá dar uma lábia e dizer que era da vontade do Senhor. Entendeu? Mas por que a gente não tem esse equipamento, essa música toda? Porque aquilo que eu já ensinei para vocês, os instrumentos somos nós. Então, em toda a sua vida é importante para Deus. Não importa o que você tem, não importa o que você faz, não importa os seus talentos. Sim, essas coisas são importantes, sim, mas em primeiro lugar, Deus não quer saber. Você pode estar dando até 50% do seu salário para a obra.
Você pode até estar dando, a Bíblia diz até a sua vida. Não adianta se você realmente não tiver amor verdadeiro por Deus e você não tiver realmente sendo uma pessoa que agrada a Deus. Eu acho que é pilha. Oi, oi. É pilha. De vez em quando tem que trocar essa pilha. Deus não se preocupa com a sua carreira. Olha, tem algum médico, enfermeiro aqui? Médico, enfermeiro? Levanta a mão, médico, enfermeiro. Trabalha na área de saúde. No céu você está frito. Deu essa virose, eu vou lá na árvore da vida, pego a folha. Entendeu? Na verdade, nenhuma carreira aqui praticamente. Eu acho que nenhuma carreira. Essa sua carreira é para cumprir o propósito da sua vida para o céu. Entendeu? Não vai. Às vezes a gente dá aquele máximo para a nossa carreira. Eu vejo, sabe? Eu vi um jovem que podia ser um grande jovem no reino de Deus. Tem pilha? Podia ser um grande jovem no reino de Deus. Alguns anos atrás ele foi embora para fazer a sua carreira. Olha, eu não estou dizendo que isso é errado, não, gente. Se for da vontade de Deus, você tem que ir, você tem que lutar pela sua carreira. Eu só estou dizendo o seguinte, que o que eu vi nesse jovem foi que ele continua na mesmice espiritual. 8 anos se passaram e o que ele fez para o reino de Deus? Por isso, até quando você for escolher sua carreira, você tem que pensar no reino de Deus.